Olá, bem-vindos ao módulo de valoração e remuneração de serviços de ecossistema. Eu sou o Rui Barreira e irei acompanhar-vos ao longo destas sessões. Os objetivos destes módulos formativos são fornecer conhecimento básico sobre a identificação, caracterização e valorização de serviços de ecossistemas e fornecer conhecimento geral sobre ferramentas para a criação de projetos de remuneração de serviços de ecossistemas. Pretende-se, assim, contribuir para que os agentes no terreno possam desenhar projetos de remuneração de serviço de ecossistema com recurso a fundos públicos e privados. Então, o que é o valor económico de bens e serviços? O valor económico é uma medida de quantidade máxima de outros bens e serviços que uma pessoa está disposta a abdicar, pagar para os obter. O valor económico é geralmente expresso em dinheiro. E o valor económico é sinónimo da disposição a pagar. Isto é, quando vamos jantar fora, consideramos que a refeição foi cara ou barata em função da nossa disposição a pagar pela experiência que obtivemos. Este é o conceito fundamental que vamos explorar mais à frente, pois é muito útil para a valoração dos serviços de ecossistema. Quando os serviços de ecossistema têm preço de mercado, isto é, quando são bens ou serviços mercantis, o seu preço é uma medida de valor económico. O gráfico em baixo mostra a curva da procura. À medida que a oferta cresce, o preço diminui. Vemos a cinzento o excedente do consumidor, isto é, o bem-estar suplementar obtido pelo consumidor quando a sua disposição a pagar por sucessivas unidades do bem ou serviço ultrapassa o preço pago no mercado. Quando uma pessoa paga um determinado preço para obter um bem ou serviço, significa que a sua disposição a pagar é igual ou superior ao preço pedido. Isto é, que o valor económico do bem para essa pessoa é igual ou superior ao preço pedido. Aqui podem ver-se os gráficos da oferta e da procura para bens com mercado à esquerda e para bens sem mercado à direita. O que aparece como excedente do consumidor é o bem-estar suplementar obtido pelo consumidor quando a sua disposição a pagar por sucessivas unidades do bem ou serviço ultrapassa o preço pago no mercado. Já isto que vem como valor marginal é o ganho do bem-estar do consumidor resultante da diferença entre a disposição a pagar por uma unidade adicional do bem ou serviço e o preço pago. A comparação rápida da curva dos bens sem mercado relativamente à curva dos bens com mercado permite perceber que quando há escassez de bens, o valor, o preço, tende para infinito. Mas que, por outro lado, a oferta de bens é limitada, o que é normal também nos serviços de ecossistema. Agora vamos entrar na forma como se obtêm os serviços, os valores para os serviços de ecossistema. Então, existem dois conceitos económicos muito importantes na valoração económica de serviços de ecossistema que vamos aqui falar. O primeiro é a disponibilidade a pagar. A disponibilidade a pagar é um conceito económico que se refere à quantidade máxima de dinheiro que uma pessoa está disposta a pagar para adquirir um bem ou serviço. É uma medida subjetiva que varia de pessoa para pessoa e é influenciada por uma série de fatores, como preferências individuais, necessidades, renda disponível, contexto económico e emocional, entre outros. A disponibilidade a pagar é frequentemente utilizada em estudos da economia para entender o comportamento do consumidor, a demanda por produtos ou serviços. É geralmente expressa em termos monetários e pode ser medida de várias maneiras, como utilizando pesquisas de mercado, experimentos de escolha, análise de dados de transações ou observações de comportamentos de compra. A disponibilidade a pagar é um importante conceito para empresas, governos e outros decisores, pois ajuda a determinar preços, alocar recursos e identificar oportunidades de mercado. Por exemplo, uma empresa pode ajustar o preço de um produto com base na disponibilidade a pagar dos consumidores para maximizar os seus lucros, ou um governo pode avaliar a disponibilidade a pagar dos cidadãos para decidir sobre a alocação de recursos públicos em projetos de infraestruturas. No entanto, é importante notar que a disponibilidade a pagar pode variar ao longo do tempo e em diferentes situações e não é uma medida absoluta. É influenciada por uma série de fatores e pode mudar com base em preferências, circunstâncias económicas e outros elementos que afetam a percepção do valor de um bem ou serviço. Temos também a disponibilidade a aceitar, que é um conceito económico que se refere à quantidade mínima de dinheiro que uma pessoa está disposta a receber, neste caso para abrir mão de um bem ou serviço. Noutras palavras, é o menor valor pelo qual uma pessoa estaria disposta a vender algo que possui. Assim, como a disponibilidade a pagar, a disponibilidade a aceitar é uma medida subjetiva e que varia de pessoa para pessoa e que é influenciada por uma miríade de fatores. A disponibilidade a pagar é também frequentemente utilizada em estudos da economia
principalmente em análise, valoração de bens, serviços, negociações comerciais e avaliação de projetos de investimentos. Pode igualmente ser obtida por meio de entrevistas, pesquisas, experimentos de escolha ou análise de dados e transações. A disponibilidade a pagar é também, por isso, uma ferramenta muito importante para empresas, governos e decisores, mas neste caso porque permite avaliar propostas de compra e venda, determinar preços de venda e, sobretudo, realizar análise custo-benefício em projetos de investimento. Por exemplo, uma empresa pode usar a disponibilidade a aceitar dos consumidores para definir o preço de venda de um produto, ou de um governo pode considerar a disponibilidade a aceitar dos cidadãos para avaliar o valor de compensações em políticas de desapropriação. É importante notar que a disponibilidade a aceitar pode também variar de acordo com as circunstâncias e as condições, tal como a disponibilidade a pagar, e que ela reflete uma percepção de valor de uma pessoa em relação a um bem ou serviço num determinado momento e que naturalmente é influenciada por diversos fatores. Tendo as duas, a opção entre qual é que devemos utilizar deverá depender dos direitos de propriedade da pessoa relativamente à variação do nível de provisão de serviço. Nas situações mais comuns, em que se procura conhecer a variação no bem-estar de consumidores diretos, indiretos ou mesmo passivos dos serviços, verifica-se a situação subjacente à disponibilidade a pagar. No entanto, quando se pretende saber a variação de bem-estar do lado do fornecedor de serviço, a disponibilidade a aceitar surge como uma medida mais adequada. Então, o valor económico total vai-se obter de 3 formas. Diretamente, isto é, perguntando às pessoas quanto é que elas estão disponíveis a pagar ou se estão disponíveis a pagar um determinado montante para evitar uma variação negativa na qualidade ambiental ou para beneficiar de uma variação positiva. Pode ser indiretamente, estabelecendo-se o valor de uma alteração na qualidade ambiental por intermédio das variações na procura de bens e serviços associados ao consumo dos bens em mercados. De forma indireta, estabelecendo-se um valor para alteração na qualidade ambiental por intermédio dos custos para evitar, compensar ou reparar essa variação na qualidade ambiental negativa. Portanto, temos os valores de uso e os valores não de uso. Entrando nos métodos, temos os métodos indiretos, que são as preferências expressas. Isto é, dentro delas temos a variação contingente, que é a criação de um cenário com nível de base e nível objetivo e que recorre a questionários. Estima-se a disponibilidade a pagar para evitar perdas ambientais. Ou então temos a modelação de escolhas, onde se valoram variações em atributos e assumem-se que os indivíduos podem ser induzidos a revelar as suas preferências através do seu comportamento em mercados hipotéticos. Depois temos os métodos indiretos, então, que são as preferências reveladas. As ferramentas mais utilizadas são os custos de viagem, que é uma proxy para o valor e recreio associado a um determinado local. Também temos os modelos de utilidade aleatória, que é uma proxy também, mas neste caso para estimar a probabilidade do indivíduo escolher um sítio de um conjunto de sítios alternativos a esse. O preço hedónico, que estima o valor monetário das características de um bem, isto é, decompõe um bem ou um item nas suas características e obtém estimativas da contribuição do valor monetário de cada característica, como se faz, por exemplo, para o preço de um carro ou de uma casa. Ou então também temos o comportamento defensivo, que é uma proxy para o valor que custa conservar um determinado bem ou serviço ambiental, considerando o impacto que este pode ter na economia ou numa sociedade. Comparando estas várias ferramentas, percebe-se rapidamente que eles têm vantagens e desvantagens. Os métodos indiretos, naturalmente, apesar de serem mais fáceis de obter dados e por isso terem um custo mais baixo, utilizam dados que são proxies, portanto, são valores de uso apenas. E isso, naturalmente, traz associado erro. Depois, nos que são diretos, a valoração contingente e a modelação de escolhas, têm o problema de ser métodos caros e os cenários podem ser complexos demais para compreender pelos inquiridos. Mas, por outro lado, estimam e permitem estimar variações ex ante e, desta forma, utilizá-los melhor na definição de políticas e, sobretudo, na de políticas territoriais. Obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.